É isso, pessoal. Primeiramente, boa noite. A gente vai falar sobre C++. Antes disso, eu vou dar uma introdução básica à programação, ao algoritmo. E espero que vocês absorvam o máximo que puder. Pratiquem depois, porque é importante. E vamos lá. Antes de falar sobre programação diretamente, sobre codar de fato, escrever os códigos, é preciso a gente compreender o que é um algoritmo, ter em mente o que são algoritmos e saber aplicar, construir um algoritmo. Para isso, eu vou apresentar uma definição de algoritmo, que, segundo a Oxford Language, um algoritmo é um conjunto das regras e procedimentos lógicos perfeitamente definidos que levam à solução de um problema em um número finito de etapas. Ou seja, quando precisamos resolver um problema, utilizamos uma série de passos de forma ordenada até que possamos resolvê-lo e chamamos a organização desse conjunto de passos de algoritmo. Bem, um pouquinho sendo informal, o algoritmo é tipo uma sequência lógica de passos, uma sequência de comandos, é uma receita e é basicamente isso. Você destrinchar em etapas e passos o que vai fazer, o que você quer fazer, o que a coisa precisa ser feita. Aqui a gente traz dois exemplos que abordam duas temáticas. O primeiro problema é tomar banho. Bem, talvez tomar banho não seja um problema, mas aqui a gente traz como se fosse. E a gente precisa estruturar um algoritmo para tomar banho. O que é preciso ser feito para realizar o ato de tomar banho? Aqui a gente tem como as etapas entrar no banheiro, tirar a roupa, ligar o chuveiro, entrar debaixo d'água, desligar o chuveiro, passar o sabonete, religar o chuveiro, se enxaguar e desligar o chuveiro. Você vê que é uma sequência lógica de comandos que permite a pessoa tomar um banho completo. As etapas são precisas e faz com que a gente termine todo o ato de tomar banho sem que tenha nenhuma informação dúbia. Não tem nada aqui que possa ser interpretado de duas ou mais maneiras, ao menos não na linguagem comum. E isso nos permite saber como tomar banho, embora seja algo trivial no dia a dia, mas se a gente fosse explicar para uma criança ainda que ela não sabe como tomar banho, a gente poderia usar esse algoritmo ou algo assim. E outro problema, outro exemplo que a gente traz é comprar pão. Esse problema aqui a gente tem as seguintes etapas, que é para você no meio da pandemia comprar pão, pegar a máscara, pegar o dinheiro, calçar a sandália, abrir a porta e ir no mercado. E aqui a gente já tem um problema apontado nesse algoritmo, que é choveu na noite anterior, você não reparou, não lembrou, aí não pegou o guarda-chuva, enquanto estava andando, um carro passou numa poça de água e molhou você completamente. Isso aqui revela que, às vezes, algoritmos não contemplam todo o cenário, ele não precisa lidar perfeitamente com as coisas, mas ele precisa ser suficientemente preciso para a ação ser executada. E uma coisa interessante é que se a gente comparar esses dois algoritmos, a gente vê que esse primeiro, além desse erro, é bem mais completo do que o segundo. Porque aqui a gente faz toda a etapa de tomar banho e até encerrar o banho. Aqui a gente trata apenas do início da compra de pão, porque a gente chega no mercado aqui não fala pegue o pão, vá no caixa e volte para casa, por exemplo. E aqui a gente tem dois exemplos de precisão diferente um, para um algoritmo, para dois algoritmos. E pode funcionar. A gente pode ter linguagens que vai ter um algoritmo mais, que vai exigir algoritmos mais precisos, mais detalhados, e linguagens que vai precisar de um algoritmo mais simples. Não só na programação, quanto na lógica em geral também, como falando no dia a dia.
às vezes, para você dar um comando para alguma pessoa, outra pessoa, é, vai variar o nível de detalhes que você vai dar para cada pessoa. Tipo, explicar uma coisa para alguém que já tem conhecimento da área é bem mais fácil, precisa de bem menos detalhes do que para alguém que não conhece nada. Então, para isso é extremamente ter noção que existe tipos diferentes de algoritmos e formas de trabalhar. Esse é um resumo bem básico que eu dei para vocês entenderem como estruturar um problema, como tentar solucionar um problema. Antes da gente dar prosseguimento para parte de programação em si, se alguém tiver uma dúvida, pode interromper ou falar aí. Se falar no chat, eu vou pedir a Tarcísio que me sinalize. E é isso. Alguns segundinhos. Perfeito. Pronto. Antes da gente começar a codar em si, é importante a gente ter em mão as ferramentas. Essa aqui que vocês estão vendo é o Visual Studio Code, que é uma IDE, que é uma área de trabalho de programação, pode-se dizer assim. É um nome meio impreciso, mas aqui é basicamente onde a gente vai escrever nossos códigos, onde a gente pode testar nossos códigos. Eu estarei usando o Visual Studio Code por uma questão de familiaridade minha. Eu estou mais acostumado a escrever código nele, mas vocês poderiam estar usando o Replit, que aqui tem, eu estou na aba inicial do Replit. Vocês vão vir aqui em línguas de programação, escolher o C++. E ele vai redirecionar você para uma IDE, a IDE da Replit, que é online, que é de fácil acesso, é fácil programar nela, então é bem prático, tipo, para problemas pequenos e programas pequenos isso é muito útil, para competições também, entre outras coisas. E, como vocês podem ver, tudo que eu fazer aqui, nesse Replit, ou fazer aqui no Visual Studio, quando eu rodar, se eu estiver usando a mesma versão do C++ e, é, e o computador for compatível, ele vai rodar da mesma forma, ele vai executar da mesma forma. Então, não importa se você está programando um Replit, se você está programando diretamente no arquivo de texto, usando o editor de texto genérico, se você está usando o Visual Studio Code que nem eu uso, que também é um editor de texto, porque a ideia é que a linguagem de programação seja compatível com qualquer pessoa que esteja usando a mesma versão, qualquer plataforma. Então, embora eu vai estar fazendo os exemplos aqui no Visual Studio Code, vocês provavelmente poderão estar usando outra plataforma, inclusive no Replit. E se tiverem dúvidas quanto ao Replit, por exemplo, eu posso tirar, a Tarcísio também pode. Então é isso. Não estranhe eu estar usando outra. E vamos lá. Como eu falei, a IDE traz para a gente um editor de texto. Aqui, basicamente, a gente vai editar um arquivo de texto. Para o C++, a gente geralmente usa por padrão o CPP. A maioria das IDEs, dos editores de texto, e o Replit, por exemplo, identifica CPP. O computador identifica o CPP como um arquivo de código fonte do C. E é basicamente um arquivo de texto. A gente vai precisar, por exemplo, criar um novo arquivo e botar o nome, exemplo.cpp. O Replit faz isso automaticamente, então se vocês abriram, ele já vai estar no main CPP. Você só vai precisar rodar. Mas lembre-se que a extensão CPP é artigo-fonte de C++, CPP. C++. E aqui a gente vai começar a codar exatamente. Para isso, a gente precisa escrever o código. Antes de escrever o código, a gente tem alguns procedimentos que são padrões, que fazem parte da anatomia de um código em C, no C++, que é a primeira parte, que faz parte do cabeçalho, o include e a biblioteca ou bibliotecas que a gente vai usar. Esse comando aqui, que vocês estão vendo, Jota. Tem como aumentar um pouquinho a letra, velho?
Mano, não sei. É Ctrl mais, talvez. Não tá indo o Ctrl mais. Ah, pera. Foi? Foi. Foi demais. Aí, tá bom? Bota mais um aí, aquela anterior. Isso. Pronto, perfeito. Aí tu pode puxar um pouquinho essa barra do lado aí com. Não, pô, é isso. Pronto. Pronto. É, é isso. Voltando. Essa linha aqui diz: inclua a biblioteca e a stream. O que é uma biblioteca? A gente pode dizer que, tipo, uma biblioteca no mundo fixo é. Perdão, mas uma biblioteca no mundo físico é um lugar cheio de livros. Na programação, é um lugar de cheio de variáveis e coisas assim, que torna mais fácil a gente programar algumas coisas. Economiza tempo da gente, economiza código. Basicamente, a gente vai usar funções que tem aqui dentro. Essa biblioteca aqui serve para receber dados e imprimir dados, passar dados para o terminal. E fazer isso manualmente, fazer isso no grosso, pode-se dizer esse termo, alterando a memória, seria muito difícil, muito trabalhoso de se fazer. E pessoas já fizeram antes e disponibilizaram esses atalhos para a gente, essas funções. Então a gente está dizendo aqui, ó, vamos pegar o código de outras pessoas e usar para a gente. Essa aí, o Stream, é uma das bibliotecas padrões do C++, ou seja, qualquer computador que entenda C++ vai ter essa biblioteca, vai entender isso. E essa é a forma da gente dizer que o código da gente vai usar comandos dela. Além disso, do cabeçalho tem outra coisa extremamente importante no C++, que é a função principal, que é a função main. Ela é, por padrão, a função que o computador lê sempre que você rodar um arquivo feito usando C ou C++. Sempre que você rodar um arquivo .exe no Windows, você vai estar o, o computador vai procurar a função main para rodar. Sempre que a gente usa um código de C genérico no Linux, ele vai fazer a mesma coisa, ele vai procurar a função main para rodar, se for C ou C++. E é basicamente o centro do nosso código. Ele vai rodar tudo que tiver aqui, que é onde a gente vai escrever as coisas. É importante vocês repararem bem nessas linhas, porque são meio que as linhas mínimas de qualquer código. São meio que você sempre vai ter isso em mente, sempre vai usar esse padrão. Então é bom estar familiarizado, é bom. Uma hora ou outra você vai acostumar e entender que é aqui que a mágica acontece, pode-se dizer. Ah, licença, eu tenho uma dúvida. É porque aqui no Vale. meu Replit, esse negócio que tu colocou do int main tava na linha 3. Tem algum problema? Ou dá no mesmo? Não, não tem problema nenhum, não. Ah, certo. Foi porque eu acabei dando um enter a mais, por costume. Ah, certo. Obrigada. Por nada. Puxando o gancho, é, algumas linguagens de programações, às vezes, tipo, cisma com tab, com espaçamento errado. Cisma com você dá um enter a mais ou a menos. Mas no C, no C++, no C++, né? Ele não se importa com isso. Você poderia até, tipo, fazer meio que isso aqui e ele entender de certa forma. Você poderia fazer, tipo, todo o código numa linha só. Ficaria, tipo, muito difícil de ler, de entender o que estava acontecendo, mas o computador ia entender normalmente. Para o computador não faz diferença ter um ou dois espaços aqui. Eu acho que isso responde bem a pergunta. Responde. Obrigada. Pronto. E
A partir disso, a gente vai começar realmente agora a escrever. A primeira coisa que a gente vai fazer, o primeiro programa da gente vai ser o Hello World, que a gente vai fazer o terminal printar, mostrar pra gente um texto dizendo Olá Mundo, que ele consiste do seguinte código. Essa linha aqui, basicamente, a grosso modo diz para o terminal, para a tela, escreva Hello World, Olá Mundo. Mas agora a gente vai entender um pouquinho a anatomia dessa linha. Essa primeira parte aqui, esse std, dois pontos, que tem tanto aqui no Cout quanto no endline, ele diz pra gente, pegue na biblioteca estandarte, na biblioteca padrão do C, a função Cout. Pegue na biblioteca estandarte a função endline. Por isso é importante a gente incluir a biblioteca aqui em cima, antes da gente começar a escrever, porque se não tivesse isso aqui, ele não saberia aonde pegar esse código. E é isso que essa parte do... essa importância da biblioteca, é isso que essa parte inicial, esqueci o termo correto, esse namespace seria, faz dizer em qual biblioteca está a função que a gente vai usar. Nesse caso, essa é a função cout, que é a função de saída. A gente vai usar ela sempre para mostrar algo no terminal, para retornar alguma coisa. E essa aqui no final é para dizer, depois de escrever isso aqui tudo, quebre uma linha. Isso é o que a gente está escrevendo, esse conjunto de letras é o que ele vai printar. Sempre que você for usar palavras feitas escritas manualmente, é importante ter essa dupla aspa antes e depois, senão vai dar erro, porque ele tem como parâmetro um conjunto de letras. E para a gente dizer para o computador que é um conjunto de letras, a gente usa essas aspas. Eu vou explicar um pouquinho melhor depois, mas por antes é necessário entender isso. E agora a gente vai fazer o computador interpretar isso. Peraí, perdão. ls cd exemplo. Pronto, aqui ele printou o Hello World. Vocês viram que eu escrevi, tipo, algumas sequências de código aqui para rodar ele. Basicamente o que eu fiz foi esse make exemplo, ele diz, ele converte isso aqui para uma linguagem que o computador entenda, para o que realmente o computador vê, que é basicamente isso, que é ilegível para nós humanos. Eu não tenho nenhum caracteres aqui. É praticamente ilegível para nós humanos, mas é o que o computador vê de fato. E aqui eu executei ele. Para você, caso vocês estejam usando o Replit, vocês só vão vir aqui e dar run, que é rodar. Porque o Replit vai fazer todo esse trabalho que eu fiz manualmente para vocês. Caso vocês estejam usando alguma ideia do Windows diferente, vocês provavelmente vão criar e rodar um arquivo .exe, que é uma extensão diferente. Mas, como eu disse, se a gente escrever o mesmo código aqui, tanto no Replit quanto no compilador do Windows, ele vai interpretar da mesma maneira. E vai mostrar o Hello World. Esse foi o nosso primeiro programa. Eu encorajo a vocês a tentarem. Vou dar um minutinho aí. Vou também ver se vocês têm alguma dúvida. Mas consiste de chamar a função de saída para printar alguma frase. Eu posso sugerir que print o Hello World ou
olá e o nome de vocês, alguma coisa assim, só para se familiarizarem com isso, enquanto eu vejo aqui a dúvida. A gente vai trazer isso para um lugar que seja mais fácil a gente operar. Para isso, a gente vai precisar agora usar variáveis. Antes, eu vou explicar um pouco o que é uma variável, porque é importante entender que uma variável é um espaço da memória em que você está armazenando algumas coisas. Essa é a forma mais completa de se dizer. Mas, em resumo, você vai atribuir um nome a um valor. Vai atribuir uma variável a um valor. Por padrão, para a gente definir uma variável, a gente precisa dizer o tipo da variável. Eu vou explicar logo logo quais são todos os tipos. O nome da variável. E, optativamente, a gente pode já dar o valor da variável. É, é basicamente isso que eu acabei de explicar. Isso aqui diz que a gente cria uma variável mensagem, um espaço da memória que a gente vai armazenar uma mensagem do tipo string, que é um conjunto de caracteres, que são uma sequência de, de letras. Eu vou explicar melhor que é um caractere daqui a pouco, mas entenda como um conjunto de letras, pode-se dizer, um conjunto letras, números ou entradas em geral do teclado. E a gente deu esse string armazenado. E aqui a gente vem e substitui o texto que a gente tinha por mensagem. Qual a principal vantagem de a gente fazer isso, ao invés de ter isso aqui tudo escrito? É mais fácil ler o código dessa maneira. Caso você, por exemplo, quisesse printar 2 ou 3 vezes a mesma mensagem, ou usar esse string de várias formas, você não precisaria escrever tudo da mesma forma. Caso eu alterasse alteração em um, vale para os três. E outra coisa muito importante também é para acessibilidade de um programa. Geralmente, quando você faz um programa, você precisa pensar também que quais lugares do mundo as pessoas vão rodar esse programa, quantas pessoas vão ler esse programa. E para isso, fazer uma tradução, por exemplo, eu poderia só vir aqui e modificar esse texto aqui, ao invés de modificar em cada uma dessas etapas. Aqui fica até mais fácil de ler ou entender. E outra coisa muito importante eu posso mudar o valor que está armazenado na variável de várias formas. Eu posso, ao decorrer do código, mudar o nome, mudar o que a mensagem diz. Eu posso botar aqui, tchau mundo, que é uma frase bem triste que eu usei de exemplo, mas vai funcionar. A gente faz o processo novamente e a gente vai ver que a mesma linha, aqui e aqui, usando a mesma variável, printou os dois. Por quê? Porque ao decorrer do código eu consegui mudar o que estava naquela variável, o que tinha naquele espaço de memória. Isso aqui é extremamente bom para o código, para o computador, porque ele economiza a memória. Se, por exemplo, a gente usou aqui Hello World, e eu não precisaria mais usar Hello World mais nada no código, mas eu quiser usar outro string que tenha o mesmo contexto, eu venho no mesmo lugar, vou reescrever o que estava aqui e vou economizar a memória RAM do meu computador. Então ele vai ficar mais leve. E as outras vantagens que eu já tinha apontado. Essas são as principais utilidades de variáveis. Elas são extremamente importantes você
entender e aprender o uso. A melhor forma realmente vai ser quando vocês estiverem precisando usar variáveis e começarem a ter alguma dificuldade em usar, mas é essencial. Dificilmente você vai conseguir escrever um código sem usar variáveis. E para variáveis, além das variáveis, para usar variáveis bem, a gente precisa entender outra coisa. Qual o tipo da variável? Qual o tipo do valor que está armazenado na memória? Para o C++, a gente tem alguns tipos básicos, que eu tenho uns exemplos aqui pronto, que são esses 6 tipos: inteiro, float, double, char, string e booleano. O inteiro, que é o int, como já disse, ele é o número inteiro. Ele vai entender e armazenar na memória um número. Ele tem um tamanho, todo tipo tem um tamanho, depois eu vou mostrar uma tabelinha rapidamente de tamanho, se eu não me engano são 8 bytes. Não, inteiro são 4 bytes. E ele pode armazenar vários números. Se eu botar uma letra aqui, daria erro se eu tentar compilar, ele não entende. Se eu botar uma string, daria erro para compilar. Por isso é sempre importante você dizer o tipo certo e nomear bem. Além do inteiro, para números a gente tem também o float e o double. Os dois falam basicamente a mesma coisa, são tipos parecidos, porque tratam de números com vírgula, com ponto. A diferença do uso de um float para o double é o tamanho. Um float tem um tamanho de 4 bits, enquanto o double tem de 8. Ou seja, em prática, ele tem bem mais casas decimais, que eu acho que chega a ser o dobro, como vocês estão vendo aqui minha ideia mostrando, de casas decimais que interpreta. Isso é bem útil porque às vezes você vai precisar, em um código de uma precisão maior, usar valores diferentes. Aí, se você quiser um código, você vai usar poucos números, você não vai precisar de uma precisão muito grande, você pode usar float e economizar espaço, economizar memória, mas se você precisar de um escopo muito maior, números mais precisos, você vai usar double, porque ele dá essa precisão maior e torna os cálculos mais precisos. Além do double float, a gente tem o caractere, que é a letra. Que é algo interessante, porque eu posso dar aqui, especificar com aspas simples, caractere U, caractere J, ou eu posso dar o número do caractere. Para o computador, se eu der o número ou especificar em aspas qual caractere é, qual letra é, qual entrada do teclado é, dá no mesmo. Então, para isso você pode usar as duas formas. Uma coisa que é importante é que vocês precisam entender que esse número e essa relação seguem um padrão, que é o padrão ASCII, que é o padrão que relaciona valores numéricos com caractere. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aqui vai de 0 a 127. Tem, além de letras, números, tem outros caracteres do teclado e alguns caracteres especiais que não são só do teclado, mas tem uma leitura para o código. Como um end of text, que tipo, ele pega um texto, um arquivo e interpreta aqui o final do texto, ele vai olhar o final do texto. Ele vai, como é o nome? Ele vai pegar o último caractere do texto. O STX, que é o 2, ele vai pegar o primeiro valor do texto. E aqui ele relaciona um número em decimal, numa escala de algoritmo de 0 a 10, base 10, hexagonal de
base 16, se eu não me engano. Não, não lembro. Mas hexagonal, octagonal. E converte para SHA, para o que a memória do computador, o que o computador entende. Por isso que aqui no caractere a gente pode ter para o caractere J minúsculo. Deixa eu verificar aqui. Tanto o aspas simples, lembre-se que aspas simples é caracteres, aspas dupla é string, quanto o número 106. Para algumas aplicações, tipo, muito específicas, você vai querer usar o número, vai querer que o computador use o número. Para algum tipo de mapeamento, pode-se dizer. Mas para, mas em geral, tipo, para facilitar a nossa leitura, para como a gente vê o código, é bem mais simples a gente usar o aspas simples e o caractere que a gente quer. E além do caractere, a gente tem um tipo especial dentro dos tipos básicos, que é o tipo string, que é o conjunto de caracteres, como a gente pode dizer. Aqui a gente está pegando a string da biblioteca padrão da Standard, como vocês viram, eu falo inicialmente. E como vocês podem ver, são vários caracteres juntos. Aspa dupla serve para o computador interpretar que é isso, para não interpretar outras coisas. E para para delimitar a string. Que, como, repetindo, não é só de uma forma análoga. Uma string é literalmente um conjunto de caracteres. Tipo, são vários caracteres que estão um do lado do outro na memória do computador. E é isso que ele faz. A gente vai usar string para muitas coisas. A gente já usou para printar, como vocês viram. E ele pode ter vários tamanhos, diferente dos outros tipos, porque aqui são. Eu posso estar errado, eu vou pesquisar depois e mostrar a vocês. Aqui a gente tem 4 bits, aqui a gente tem 4 bits, aqui a gente tem 8 bits, aqui a gente tem bits não, bytes. Peço perdão, corrigindo, são bytes. Aqui são 4 bytes, se eu não me engano também. Aqui não tem um tamanho definido, ou seja, se o computador tiver memória suficiente, você pode botar uma string muito, muito grande. Você pode ter um texto como um string. Embora aqui tenha palavras, você pode ter texto como string, parágrafo, entre outras coisas. E além desses tipos que são mais práticos, são mais concisos, a gente tem o booleano, que ele é quase o mais simples do computador, porque ele só pode ter dois valores. Ele tem tamanho 4 bits, mas ocupa 1 bit de memória. Isso é um pouco complicado de entender, mas ele basicamente diz respeito à memória do computador e só tem valor 0 ou 1, verdadeiro ou falso, true ou false, 0 ou 1. O computador lê 0 ou 1, mas a gente pode dizer 1 para true e 0 para false. E simples. O booleano só tem essas duas formas. Se a gente tentar escrever de outra forma, ele pode dar erro. Às vezes tem alguns compiladores que convertem qualquer valor diferente de 0 para false, ou qualquer valor diferente de 0 para true, mas por padrão é 1 para verdadeiro e 0 para falso. 1 para true e 0 para false. E esses são os principais tipos, são os tipos básicos. Existem outros tipos que são é, tipos que modificam o tamanho do tipo que a gente citou, que é unsigned, short, long e o tipo especial void que não retorna nada. Vocês não vão precisar entender eles bem agora, basta saber que existe, que há como alterar a quantidade de memória que a gente reserva para cada variável através desses comandos. Eu tinha aberto aqui, não, acabei fechando, mas é isso. Vocês têm que ele altera a quantidade de memória que ocupa.
Por padrão, são signer. A gente tem um signer que para dizer que, tipo, o número é sempre positivo, é um módulo. Esse um signer basicamente é dizer módulo do número, porque vai ser sempre positivo. A gente tem o long long e o long que torna maior. A gente tem um short que diminui. E acho que só são esses. Além do tipo especial void que não retorna valor nenhum. Isso é importante de se entender, de se ver, mas por hora a gente pode fazer muita coisa sem precisar usar. Um side short. São casos específicos, demanda especiais que vocês vão precisar dele. É, isso é o básico realmente de variáveis e tipos. Toda variável tem que ter um tipo. Quando você declara, você vai estar reservando um espaço na memória para ter um valor. String é o único que não tem espaço definido da memória, ele só diz o início, basicamente. E uma coisa que eu não falei no começo, mas que é extremamente útil e importante é que você pode declarar uma variável e só dizer o valor dela depois. Porque às vezes você não quer é, você não precisa dizer o que vai na variável naquele momento, você só vai. Você não tem esse valor, quem vai dar esse valor é o usuário, às vezes o valor vai ser construído através da operação e coisas do tipo. Aí, tipo, você pode simplesmente declarar a variável e o nome dela e não dizer nada, só dizer depois. E depois você vir e atribuir um valor para ela e usar. Claro que não é bom você criar uma variável e não usar. Usar uma variável sem setar o valor, porque às vezes não dá erro de compilação, mas o código vai retornar coisas aleatórias. E saber usar bem variáveis, né? Saber aplicar. Eu vou pedir para vocês mais um exemplo. Agora vocês vão pegar o código anterior de vocês, o Hello World, o nome de vocês, e usar uma variável para isso. Vocês vão printar o Hello World, mudar a variável e printar novamente para o que vocês mudaram. Realmente encorajando a prática. Mais 1 minutinho e meio aí, dois, para vocês praticarem isso. Enquanto quem tiver dúvida pode mandar aí para a gente ir solucionando. Uma coisa importante é que eu não mencionei, mas é sempre usar ponto e vírgula depois de cada linha de código, depois de cada comando, na verdade, para não dar erro. Isso é uma coisa que é um pouquinho chata na programação, porque às vezes você esquece um ponto e vírgula e dá um erro no código, você vai ficar se batendo para tentar descobrir o porquê tá daquela maneira e não sabe o que foi, para depois ver que você simplesmente esqueceu de botar um ponto e vírgula. Mas é extremamente importante para a compreensão do computador. Então, alguns erros podem ser causados por simplesmente aqui, por exemplo, a ideia é começar a acusar que tá faltando o ponto e vírgula. Dá pra explicar rapidinho de novo como é pra fazer essa parte que tu pediu? Eu acabei me perdendo aqui. Vocês Pronto. Você vai pegar o Hello World que você fez anterior, a sequência de código que você fez anterior, ou o Hello seu nome, ou lá qualquer coisa, e vai, ao invés de escrever direto no texto, no código, na linha, você vai criar uma variável para armazenar aquela string e depois você vai usar a variável para printar aquilo. Aí, em sequência, você pode mudar. Foi mais ou menos o exemplo que eu fiz para vocês anteriormente.
que é isso aqui. Vocês vão mudar o que está dizendo e printar novamente o novo texto, para vocês verem que o código pode mudar a variável ao longo do código. Consegui explicar melhor, Raíssa? Sim, obrigada. Por nada. Assim, JC, não sei se você gostaria, mas tipo, talvez mostrar o que aparece quando você erra alguma coisa, tipo, deixa de colocar o ponto e vírgula, coloca o print com do escrito de jeito errado. Pronto, pronto. Eu posso mostrar aqui o primeiro exemplo, esquecendo o ponto e vírgula, que aí é o erro que mais acontece. Se eu tentar compilar aqui, o meu computador vai dizer, tem um erro. Tá faltando um ponto e vírgula antes do std. O importante de alguns compiladores, de alguns computadores, quando você estiver escrevendo código, é que ele vai dizer onde tá o erro está acontecendo. Ele vai dizer que na linha 6 tem algo errado e na linha 8 tem algo errado. Na verdade, no intermédio entre os dois. Alguns erros, que são os erros mais comuns, como esse do ponto e vírgula, o computador vai dizer uma sugestão, ele vai dizer aqui, ó, coloque um ponto e vírgula na linha 6. E se eu rodar novamente, ele vai funcionar, corrigir o erro. Outro erro é o erro de tipos. Por exemplo, se eu tentar aqui, ó, escrever alguma coisa sem especificar que é um string ou que é um inteiro para o cout e tentar compilar, ele vai dar erro. Ele vai dizer, não foi declarado ainda, não existe isso aqui. Ele está dizendo, o computador está dizendo, não faço a menor ideia do que seja isso, basicamente, de uma forma mais grosseira. Então, por isso é importante tipar bem e lembrar de botar duas aspas. Se eu simplesmente mudar para duas aspas aqui, a mesma coisa. Ele já entende que é um string. Então, tipo, erros de tipagem podem acontecer nesses momentos. O interessante do Cout é que ele também imprime números, ele não só imprime string. Se eu botar aqui 124, ele vai compilar e vai rodar, imprimir. Mas, tipo, tem funções que são funções mais específicas que simplesmente vai dar erro de tipagem. Vai dizer, você não consegue fazer isso. Os exemplos de erro ficaram bons, Cecília? Ficaram bons. Se o pessoal se deparar, já fica mais fácil de perceber. Perfeito. Demos prosseguimento, então. A gente já aprendeu o que são variáveis, a gente já aprendeu como mostrar uma mensagem, mas agora a gente precisa de outra coisa que é extremamente importante na programação, que faz parte de como a gente interage com o computador, como o usuário interage com o computador, porque às vezes você precisa que o usuário diga alguma coisa, interaja com o computador, mexa, você quer isso. Você não quer, tipo, um código que só imprime coisas, que só sai rodando coisas sempre da mesma forma, ou não interpretando nada, não processando nada. Porque às vezes é meio inútil, né? Tipo, realmente. Seria tipo um WhatsApp que ninguém escreve mensagem, não teria nem como o WhatsApp funcionar. Ou alguma outra coisa assim. E, por exemplo, no caso do WhatsApp, entrar. Quando você escreve uma mensagem, o computador recebe um input, uma entrada. E é basicamente algo extremamente importante, a entrada de dados, a entrada de interação. E é aí que permite que o humano interaja com um programa que a gente criou. É preciso que a gente determine o que o humano vai dizer,
o que ele vai poder dizer, no caso, qual é o escopo de coisa que ele vai dizer. Quando ele vai dizer, quando o computador vai pedir ao humano para dizer alguma coisa. Ou até mesmo outros computadores. Hoje em dia a gente já é possível interações entre programas. Na verdade, há muito tempo já é, mas é possível você, por exemplo, ter como entrada banco de dados, você ter como entrada um arquivo. E a entrada mais básica do C, a gente faz análogo ao cout. Eu vou apagar isso aqui. Até aqui tá de boa. A gente pode usar essa mensagem. E vou escrever a linha para perguntar ao usuário se gosta de bolo. Vou tirar só vocês e botar você, porque provavelmente só vai ser uma pessoa usando o programa. Cout. A estruturação do meu exemplo não foi muito boa, porque eu não tinha pensado na resposta, mas é isso. Como vocês podem ver, aqui a gente tem uma função nova, um comando novo, que é o cin. Novamente, a gente está pegando da standard, que basicamente essa biblioteca vai retornar para a gente principalmente essas duas funções, a output e input, a input e output da biblioteca, que é entrada e saída. E esse código aqui a gente está mandando uma mensagem, que é uma pergunta para o usuário: você gosta de bolo? Aqui o computador vai aguardar a resposta do usuário. Eles pedem ao usuário que responda e depois responder. Ó, fico feliz com a resposta. Aqui vocês podem ver na anatomia do pedir ao usuário para escrever alguma coisa. A gente usa a função cin, o operador insert, que é o mesmo usado na cout, mas em sentidos diferentes, para armazenar algo em resposta. Uma interpretação grosseira disso, não muito válida, mas de fácil entendimento, seria o mesmo que eu chegar aqui em atribuir valor à resposta dada pela função cin. Ou seja, isso aqui também é uma atribuição de valor de variável. Então a gente percebe que usar aí o sinal, o operador de atribuição, que é o sinal de igual, não é a única forma de atribuir uma variável. Como eu disse, esse exemplo grosseiro, então vou apagar para vocês não pensarem muito sobre isso. Mas isso aqui diz, na variável resposta, no espaço de memória resposta, a gente vai armazenar o que o usuário disse, com a entrada o usuário passou. E a gente vai ver rodando. Vocês gostam de bolo? Eu sim, mais ou menos, na verdade. Mas, e depois que eu respondo e dou enter, ele responde. Isso aqui, basicamente, esse comando, ele só pega a resposta e não faz nada com a resposta que o usuário dá. Mas, assumindo que a resposta foi positiva para gostar de bolo, a gente pode dar um exemplo melhor em que o usuário vai interagir com, é, ou melhor, o computador vai responder de acordo com o que o usuário falar. Aqui a gente vai dar um cout e vai pedir, perguntar quantos bolos a pessoa quer. Se ele quer. E aqui a gente vai criar uma nova variável, porque agora a gente está pedindo um número, a gente está perguntando quanto.
Então a gente não vai usar mais palavras, frases, mas a gente vai precisar de um inteiro de um número, para o computador entender como um número. Então a gente vai querer aqui número, int número, a variável que vai armazenar, e a gente vai solicitar ao usuário que fale o que a gente vai armazenar em número. E vamos em sequência responder o usuário. Aqui estão os pedidos. Pronto. Nesse exemplo aqui, a gente deu uma melhorada porque aqui a gente já vê o uso da variável depois da gente pedir. Então, tipo, a depender da resposta do usuário, o texto que vai ser printado na tela vai ser diferente. Deixa eu só dar uma quebra de linha para ficar mais legível. Uma coisa que é importante, vocês estão vendo eu usar bastante esse std endline, que basicamente ele diz a linha acaba aqui, vá para a próxima linha. Não é necessário no Cout, é recomendado usar por uma questão de praticidade, mas ele não é 100% necessário. Mas ele torna o código mais legível, por isso sempre eu coloco para até ficar mais fácil de entender quando a gente estiver interagindo. E aqui nosso código rodando. Ele pergunta se você gosta de bolo, independente do que você responder aqui. Ele vai dar a resposta que a gente deu. Perdão. Ou, pronto, muito bom. Aqui aconteceu um equívoco. Esse CIN, ele vai sempre pegar até o próximo espaço. Como eu disse, mais ou menos, ele só pegou mais e atribuiu a resposta. E pro número, pro segundo CIN, ele pegou esse ou. Só que como esse ou não é um número, ele vai transformar, ele vai retornar zero. Ele vai falar, como a entrada não era válida, a gente vai retornar zero, para não quebrar o código. Por isso é bom sempre estar atento ao tipo de valor que vai entrar, tipo, saber se o usuário vai falar o negócio certo. Porque às vezes o usuário escreve errado, às vezes o usuário testa o seu código, ele vai testar tipo a paciência do programador fazendo. Será que o programador pensou em tudo? Será que se eu botar algo diferente aqui, o código vai funcionar de uma forma diferente? Bom ver aqui o que acontece. Por isso é sempre bom estar importante é isso, porque aqui mesmo a gente já passou por uma coisa. E para corrigir isso, a gente vai dar outra forma de ler uma variável, outro tipo de forma de pegar entrada, que é o std getLine. Std sem resposta. Perdão aqui. E a gente vai repaginar. Vocês estão vendo aqui que a gente tem agora dois tipos de entrada. Isso aqui são parecidos, mas a diferença de eu usar o std sem dessa forma e o getLine junto com CI resposta é que esse aqui pega só uma palavra, ou seja, qualquer espaço ou enter, ele vai quebrar, ele vai ir em sequência, enquanto esse aqui vai até o enter, até a linha acabar. Por isso, sempre quando a gente estiver usando strings, é mais inteligente usar getLine do que o CI, e quando a gente estiver usando números, é mais prático usar o CI do que o getLine. Porque aqui ele vai retornar uma string a partir da linha que a gente escrever.
E vocês vão ver que agora eu vou escrever mais ou menos e é esperado que ele dê certo. Não deu erro. Na hora de o computador transformar, escreva aqui mais ou menos. Ele pergunta agora quantos bolos eu quero. Eu digo 10. E ele me responde de acordo com o que eu falei, 10 bolos. Se eu botasse 8, ele ia responder 8 bolos. Se eu botasse 1, ele ia falar um bolo. E nisso a gente viu que a gente tem duas formas de pegar uma entrada, um input. A depender se você estiver usando as bibliotecas, também tem outras formas, mas na padrão, as principais usadas é esse getLine e esse cin. Cin para pegar só um número, só um conjunto de strings ou só uma palavra em espaço. E getLine para pegar toda a linha, ou seja, cin vai até o espaço ou enter. Lembre-se disso, espaço ou enter. GetLine vai até o enter, contando o espaço como caractere. E para você pedir ao usuário um valor, dar um input, é basicamente isso. São essas duas formas. Eu vou pedir agora que vocês façam mais um exemplo. Vai ser um pouquinho diferente do meu agora. Vocês vão pedir ao usuário os números, os números favoritos dele. E vocês vão retornar. Vocês vão printar na tela os números dizendo: ah, foi esses números que você pediu. E também pedir ao usuário uma frase. Uma frase. O que ele está pensando agora, que é a frase do Twitter, por exemplo. Não, não sei. Twitter você está pensando, acho que sim. Algo assim. Você vai pedir ao usuário o que você quer falar. Para isso, vocês vão ter um número que vai pedir ao usuário. Você vai pedir ao usuário um número, o favorito dele, pode ser, e uma linha, uma string. E printar os dois juntos, printar tipo em sequência. Seu número favorito é e seu é, o que você estava pensando é e printar os dois juntos. A gente vai dar prosseguimento. Algo interessante, algo importante que eu escrevi aqui para dizer a vocês o que eu quero. Eu usei esse barra barra e escrevi o texto. Vocês podem ver que ele está verde, ele está diferente dos outros. Porque isso é um comentário no código. Outro exemplo que eu mostrei tinha comentários também dos tipos. Tinha esses dois comentários. O exemplo de input não. E no exemplo de operadores que eu vou mostrar em seguida vai ter esses comentários. E o que é um comentário? É basicamente linha de texto. O computador não lê. Tipo, é, vai tá no arquivo do código, mas quando a gente gerar o arquivo do computador, ele não vai entender, ele não vai interpretar. Ele vai simplesmente ignorar. E para escrever isso, para sinalizar que é um comentário, que é algo que o computador deve ignorar, tem barra barra para ter uma linha de comentário e ou usar barra asterisco, perdão, barra asterisco, barra para um bloco de comentário, que são comentários de várias linhas. Enquanto esse aqui, se eu der enter, ele não interpreta bem, tá dando aqui um erro. Enquanto aqui, ele pega desde o barra comentário até o comentário barra. Comentar um código é muito importante, principalmente para caso você depois vá precisar reler o código depois de muito tempo, você precisa saber o que o código faz, o que tá aqui, o que você fez, o que você pensou inicialmente. Caso você esteja trabalhando em equipe, você esteja numa empresa, esteja num projeto,
e tá trabalhando com outras pessoas, você vai precisar comentar para dizer para outra pessoa o que você fez, porque às vezes leva tempo para você ler direito o código dessa forma, enquanto você pode simplesmente narrar o código com comentários numa linguagem que que a outra pessoa entenda. Por isso é extremamente importante vocês lembrarem que existe comentário, que existe como escrever coisas que o computador vai ignorar, mas quando a pessoa for ler o código, a pessoa vai poder ver. E é basicamente para isso que serve o comentário, para depois do código para testes, também é uma maneira interessante de usar, para dizer a outras pessoas que estão trabalhando com você o que você estava fazendo naquela parte do código. É uma prática muito boa, é uma prática muito útil. É algo que até é cobrado, por incrível que pareça, em algum perguntar em entrevista se você sabe comentar bem o código, seus códigos bem comentados e pesa. Tipo, isso, se você consegue comentar bem o código, mostra que você aprendam a comentar, criem o hábito de comentar o código também, quando vocês estiverem programando, estiverem desenvolvendo algum programa, algum jogo, algum software, algum aplicativo, porque é bem útil, é cobrado, é bem encorajado e é isso. Lembre-se, comentários, a importância de comentários e como comentar. Dando prosseguimento ao conteúdo prático, agora que a gente já sabe que são variáveis, como declarar variáveis, como receber algo no terminal, como conseguir pegar uma entrada no terminal, como retornar valores para o terminais, como printar alguma coisa, como mostrar alguma coisa. A gente vai ver operadores. O que são operadores? São coisas que mexem, trabalhar com você receber a entrada, modificar os valores e depois retornar. E para isso surgem os operadores, que são funções específicas que fazem operações mais práticas. Você tem alguns operadores nativos, alguns operadores básicos, que são o operador atribuição, que a gente já conhece, que é pelo sinal de igualdade, ele atribui a uma variável, é, atribui a algo, um valor a algo, atribui um valor a uma variável, a um espaço de memória. Ele é o sinal de igualdade. É importante frisar de uma forma muito forte que aqui é diferente da matemática. Então, usar o igual vai ser um pouco contraintuitivo, porque às vezes a gente tem uma carga forte de matemática, a gente estudou matemática boa parte do nosso ensino. Aqui ele não compara os dois, enquanto na matemática você diz que os dois lados da operação são iguais. Aqui você está dizendo, isso vai ser igual a 9, isso vai ser igual a 7. Então, tipo, mesmo que não fosse antes, depois dessa linha, o A vai ser 9, o B vai ser 7. Então isso aqui não é uma variável matemática, mas é uma variável de programação que são um pouco diferentes, embora a gente possa, muitas calculadoras usem em programação essas coisas. É um pouco contra-intuitivo da forma que a gente faz matemática usualmente. Então, aqui a gente está definindo 9 como 4. A gente não está falando que os dois são iguais, a gente está definindo, a gente está atribuindo um valor. Leva um tempinho para assimilar isso direito, se você já estiver muito acostumado com matemática, mas eu acho que vocês conseguiram entender bem. Qualquer dúvida, podem me interromper ou mandar no chat aí, Tarcísio pode me auxiliar. E além do operador atribuições, há os operadores matemáticos. Tem bibliotecas que trazem mais operadores, mas de forma nativa no C++. A gente tem esses 4 operadores matemáticos, que é o operador soma,
que é o operador subtração, o divisão e o resto. Tem também a multiplicação, que eu, por algum motivo eu acabei esquecendo. Eu lembro agora que então são 6. São 5, na verdade. É 5. E o operador soma é a soma é matemática básica. Então, tipo, se a gente opera A soma B, a gente retorna, a gente tem um valor de C nesse caso, que como A é 9 e B é 7, 16. Se a gente subtrai, seria o equivalente a é o valor de 9 menos o valor de 7, ou melhor, o valor de A menos o valor de B, que é 9 menos 7, que é 2. E a gente tem um operador de divisão. O operador de divisão é algo que a gente tem que se atentar, porque como aqui é a divisão, se na divisão básico, A por B. A gente tem que se atentar nesse caso aqui, porque o A é um inteiro e o B é um inteiro. E o C também é um inteiro, né? Então, o computador, sempre que for dividir, independente se a divisão retornar um inteiro ou não, ele não vai conseguir armazenar aqui um inteiro. E ele não interpreta isso aqui como uma divisão de inteiros. Ou melhor, como uma divisão de floats. Ele interpreta isso aqui como uma divisão de inteiros. Me corrigindo. E o que isso significa? Que o valor que ele vai retornar, o valor que o computador vai assimilar isso aqui, vai ser também um inteiro. Por isso, se a gente dividir 9 por 7, o computador vai interpretar 1. Para o computador, isso aqui é 1. Se eu dividisse, por exemplo, 14 por 7, iria retornar 2. Mas se eu botasse 13 por 7, ele ia retornar 1 também, porque ele arredonda para baixo sempre. Então, é importante estar atento a isso quando for usar a divisão, porque se tudo for inteiro, ele vai retornar um inteiro. Mas às vezes, realmente, você pode estar trabalhando com inteiro, mas precisar que só a saída seja o float, só esse C seja o float. Eu aqui criei um float D, para a gente poder diferenciar, para a gente contornar isso, para a gente retornar só o que a gente quer. E é basicamente isso que essa linha faz. A gente está usando o mesmo operador, o mesmo sinal de operação, o mesmo barra, mas antes disso a gente setou o D como float e a gente falou que nesse caso específico, nessa linha 16, o A vai ser um float. O A vai ser lido como float. Por isso a gente usa esse parêntese, float, parêntese. Isso diz que a gente está alterando temporariamente o tipo dessa variável. A gente está lendo essa variável com outro tipo. Porque ela vai continuar sendo um inteiro sempre, mas para essa linha ela vai ler como um float. É possível converter, tipo, existem algumas conversões possíveis, como de inteiro para float. Se eu não me engano, dá para fazer de float para inteiro também, que ele vai só pegar a parte inteira. E isso permite, porque como a gente tem pelo menos um dos dois do lado do operador como um float, isso deixa de ser uma divisão de inteiros para ser uma divisão de floats. Aí, nesse caso, como é divisão de floats, e float interpreta o ponto, interpreta a vírgula, no caso do sistema brasileiro de medidas, ele vai retornar uma, um float, um ponto flutuante. E como o D também é um ponto flutuante, ele também vai armazenar. Eu vou mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui. E vou printar os dois para vocês verem a diferença. CD, C, Alt, para ficar mais fixo na memória a diferença entre esses dois. A, B. Deixa eu só tornar isso aqui mais legível. Divisão inteira. Em divisão flutuante. Flutuante. Seria divisão real. Ok. Float A sobre B.
Endline. Eu acho que meu compilador não vai interpretar errado. Peço perdão. Yes, make 4 operadores. Aqui. Faltou um espaço aqui. Não. Faltou um espaço aqui. Aqui não precisa de espaço. Como vocês estão vendo, essa é a divisão real, que ele retornou 1, como eu disse, o inteiro. E essa é a divisão flutuante, que ele retornou o valor real da divisão de 9 por 7, que é 1,28571. Talvez tenha mais casas decimais. Eu não lembro, não fiz na conta. Mas é isso. Ele vai até aqui. Deixa eu ver. Essa é importante de diferenciar, de dizer aqui, ó, faça uma divisão de ponto flutuante. E é algo para se estar atento ao tipo de divisão que a gente está fazendo, como a gente está dividindo. E seguindo, além desses divisores, a gente tem o módulo, que ele retorna o resto da divisão inteira. Tipo, ele complementa. Quando a gente faz a divisão, tipo, por exemplo, do 9 por 7, a divisão inteira vai dar 1 e sobra 2, resta 2. Ele retorna isso, ele retorna esse resto da divisão inteira. Então a saída vai ser o 2. No caso, se aqui fosse um 13 dividido por 7, ele ia retornar 6. E se fosse um 14 dividido por 7, que é uma divisão inteira real, ele ia retornar 0. Então, é útil em algumas práticas. É encorajado experimentar, mas... E é uma operação básica, que eu sei. E a última das operações matemáticas é a multiplicação, que retorna a multiplicação dos valores. Que no caso de 9 por 7 é... Não lembro de cabeça. 63. E essas são os operadores matemáticos, essas são as operações matemáticas que o C++ faz. Serve para quebrar o galho como se fosse uma calculadora, se você não tiver com a calculadora à mão e preferir escrever um código. E são essas as principais. Existem bibliotecas que podem trazer outras operações, como seno, cosseno, raiz quadrada, raiz n de potenciação, entre outros. Tem como você implementar manualmente também, se você preferir. Mas as básicas que o C++ já traz de uma forma prática são essas. Além disso, é possível fazer incrementações. Lembra quando eu falei lá que o operador igualdade ele não diz que necessariamente que os dois são iguais, mas define. E dessa forma é possível incrementar, por exemplo. Porque, tipo, na matemática isso nunca seria possível. Não daria para dizer que A igual a mais um. Mas no computador, a gente pode é, mudar o valor da variável usando um valor antigo como base. Então, tipo, a gente pega o A aqui, que é 9, e soma mais um. Então, o A vai passar a ser 10. Vai passar a ser o A anterior mais um. O A aqui é 10. Aqui é A igual A menos 1. Ele pega o valor anterior, que é esse daqui, que é esse A aqui, e subtrai 1. Aí ele volta a ser 9. Ele divide por 2. Como aqui vai ser uma divisão inteira, ele vai dar 4. Aqui ele multiplica o próprio A por 2, que vai dar 8. E, tipo, como vocês veem, como eu falei inicialmente, por não ser
a matemática corretamente, não se a matemática de maneira literal, isso é possível. A gente consegue fazer isso. A gente consegue mudar os valores ao longo do tempo. E além dos operadores matemáticos e da incrementação, a gente tem também operadores e comparadores lógicos. O que são? Se vocês já tiverem estudado lógica, se já tiverem parado para pesquisar sobre lógica, ou tentar saber o que é, cursou em algum curso sobre tratamentos de tratamentos lógicos mesmo, em geral. Eu não sei outro termo adequado, mas eu já vi muito isso na minha vida, nos cursos que eu fiz. Mas basicamente isso vai fazer comparar valores e retornar verdadeiro ou falso, vai retornar booleanos. Essa é a função do comparador lógico. Ele não modifica nada, ele vai pegar dois valores diferentes e retornar a partir desses dois valores se é verdadeiro ou falso. A gente tem o comparador igualdade, que são dois iguais juntos. Fiquem extremamente atentos para não confundir com o operador definição, que é um igual só. E isso acaba se tornando um problema que às vezes passa despercebido. Mas o computador igualdade verifica se os dois valores são iguais. Aqui vocês como vê, ele está dando falso. Se o é falso. Porque 7 não é igual a 5. Então ele retorna falso. A gente tem o comparador maior que é o comparador lógico que vai dizer se é maior ou menor. 5 é maior que 4, então verdadeiro. Aqui a gente vê true, que significa verdadeiro. A gente tem comparador diferente tem que ser a exclamação e o igual depois. O contrário, o computador não entende. Ele é bem sensível nessa parte. Então ele vai retornar verdadeiro se os dois valores, um do lado do outro, forem diferentes. E, como são diferentes, ele retorna verdadeiro. Que é a operação oposta ao igualdade. A gente tem o maior igual que e o menor igual que. Poderia ser menor também, poderia ser menor igual que verifica, como o nome já diz, se o valor da esquerda é menor ou igual que, nesse caso, ao da direita, ou se ele é maior ou igual ao da direita. Novamente, como o de diferenciação, a ordem dos sinais importa, e como os dois valores são iguais, ele retorna verdadeiro. Se o daqui fosse 5, ele retornaria verdadeiro. Se fosse 8, ele retornaria falso, porque é maior do que o 6. E a gente tem o menor que é o mesmo, que é no mesmo sentido do é, maior que. São esses os comparadores lógicos. Eles verificam dois valores. Poderia ser strings aqui, ele compararia se a string desse lado é igual a string desse lado. Aí ele vai retornar verdadeiro, porque é a mesma coisa. Se eu tivesse escrito errado, ele torna falso. Ele vai verificar basicamente se os dois têm o mesmo peso na memória, o mesmo valor na memória. Se forem tipos diferentes, ele vai retornar a diferença também, ele vai apontar esse tipo de erro. Então é bom também estar atento à tipagem até nisso. Além dos comparadores lógicos, a gente tem os operadores lógicos propriamente dito, que eles servem para eles retornam também verdadeiro ou falso, mas eles podem tanto mudar com o operador negativo, ele pega o que está verdadeiro e torna falso, e pega o que está falso e torna verdadeiro. É uma exclamação, o operador que nega, o operador negação. Tem esse caso aqui simples, que é negar o true, negar o false. Raramente você vai usar isso aqui, porque seria bem mais fácil você escrever só verdadeiro ou falso, ao invés de não verdadeiro ou não falso, já que não existe intermediário nas linguagens de programação convencionais. Não existe intermediário entre true ou false. Mas é isso que ele disse. Aqui, isso aqui é verdadeiro porque, ou isso aqui é falso porque é um não verdadeiro. Isso aqui é um verdadeiro porque é um não falso.
A aplicabilidade disso mesmo vai estar aqui, ó. Quando você está querendo comparar expressões, mas quer retornar o contrário do que ela diz. Como esses dois exemplos que vocês estão vendo. E basicamente isso. Esse operador lógico negativo, ele só faz inverter de verdadeiro para falso e de falso para verdadeiro. A gente também tem outros dois operadores lógicos importantes, que é o i e o ou, que são escritos com esses caracteres, que eu não sei o nome de nenhum dos dois, por incrível que pareça, mas é, é fácil de achar no teclado. No meu é o Shift 7 para o i e o Shift barra para o ou. O que ele diz? Ele é considerado um operador lógico porque ele recebe valores lógicos, ele recebe só booleanos, ele não vai receber outros tipos, mas ele também meio que compara, meio que verifica. Ele vai retornar verdadeiro, o i vai retornar verdadeiro se os valores lógicos dos dois lados forem verdadeiros. Ele vai retornar falso se os dois lados forem falso. E não, ele vai retornar falso se pelo menos um dos dois forem falso. Peço perdão. Mas, então, para isso ser verdadeiro, os dois têm que estar verdadeiro. Como 3 não é maior que 6, isso vai dar falso, mesmo que 5 seja igual a 5. O ou só precisa que um dos dois seja verdadeiro. Se um dos dois lados for verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. Se aqui, como o 5 é igual a 5, alguns compiladores nem chegam a ler o que vem em seguida disso aqui, porque já sabe que é verdadeiro. Não chega nem a conferir. Mas, independente se esse aqui fosse verdadeiro ou falso, a expressão é verdadeira. E, pessoal, sobre operadores em geral, é isso. A gente tem o operador atribuição, a gente tem os operadores matemáticos, a incrementações, que é a junção entre o operador atribuição e o operador matemático. A gente tem os comparadores lógicos e operadores lógicos. Quero saber se vocês têm alguma dúvida. E eu vou passar uma questãozinha básica para vocês fazerem o esboço de uma calculadora, que vai consistir em pedir ao usuário dois números e printar na tela os resultados das somas principais. Da, da soma, da multiplicação, da subtração e da divisão. Eu vou pedir para vocês fazerem isso para praticar, para ver. É um pouquinho mais complexo porque vai usar todos os assuntos que a gente falou, mas é algo legal. Dúvidas? Tem uma coisa que eu tava observando, quando a gente tá na Pois não. programação, a gente nunca usa acento, né? Nas palavras. Ou Boa, tanto boa faz. coloca. Raramente, tipo, geralmente não usa porque as, acentos variam muito de uma língua para outra. E tipo, no C++ mesmo, eu acho que nem os acentos da língua inglesa é usada, porque a matriz do C++ é o americano. Então, tipo, às vezes você usar o acento numa variável, às vezes até mesmo numa string. Numa string é mais tranquilo usar hoje em dia, porque os computadores já lidam bem. Mas antigamente dava até problemas em strings ou em caracteres. Você usar acento porque o computador interpretava errado. Às vezes o computador, às vezes ele convertia de uma forma que ele não estava habituado, então tipo isso dava alguns problemas. Por isso, em variáveis você não vai usar, você vai usar outro estilo de documentação. Você não vai usar nem acento, nem caracteres especiais, nem espaço.
porque causa erro mesmo, tipo, porque o computador não interpreta o acento como o acento que a gente vê. Ele interpreta como um conjunto especial de caracteres. E isso é delicado para a máquina interpretar bem ou não. Por isso, raramente é usado, eu acho que quase nunca. E eu vou agradecer a Felipe, que ele falou aí sobre o e-comercial, que eu não sabia o nome. Obrigado. Fale aí, Isaac. No C++, a string, ela também não aceita os, os caracteres, esses caracteres especiais de acento, de símbolos. Alguns são aceitos, outros não. Tipo, eu fiz um trabalho com C++ e eu tive que usar uma biblioteca, eu não lembro o nome agora, mas tem que usar uma biblioteca que permite você a utilizar esses acentos em textos, no caso, em strings, em variáveis char, esses lugares assim. Sim, sim. No caso, Eu a lembro. palavra, no caso. Perfeito. Obrigado aí, Isaac, meu presidente, por colaborar. Lembrando a todos que a gente vai estar aberto a dúvidas. O I3E, o Programir, que é a atividade do I3E voltada para a programação. Caso vocês tenham interesse, vocês podem entrar em contato com a gente para tirar dúvidas. Dúvidas mais avançadas do que é abordado aqui no curso também. A gente vai ficar feliz em tentar ajudar, buscar uma maneira de ajudar a responder. Até mesmo, caso tenham interesse em entrar no curso, vocês vão poder entrar no curso do caso participar das atividades do programa, não no curso de programação da UFA. Vamos lá. O próximo assunto é algo extremamente útil e importante para você saber na linguagem de programação, que é a questão do condicionais, ifs e elses. Antes de mostrar um exemplo aqui, eu preciso que vocês tenham em mente qual a importância de ter condicionais, de ter um if else no seu código. Porque o if else funciona como um nó ou uma bifurcação no caminho do código. Ele vai servir para rodar parte do código apenas se tal coisa for verdadeira, se tal condição for atendida. E isso é extremamente útil para a gente poder ter códigos, ter programas que façam coisas diferentes. Ou seja, você está rodando o mesmo programa e a depender da entrada que você der para ele, a depender de como o usuário está manipulando aquele programa, ele poder rodar de uma forma diferente, rodar da melhor forma possível, retornar aquilo que realmente o usuário quer. Muita gente diz que, por exemplo, inteligência artificial é um monte de if-elses aleatórios. Não é, mas é basicamente você pegar e dizer e apontar vários caminhos e a partir das entradas e valores que o computador for dando, que o usuário for dando para o computador, ele vai escolher o caminho a seguir, ele vai escolher por onde ir. E para isso, a gente entra no conceito de condicional. Uma condicional tem uma estrutura básica. Vou criar até um novo exemplo aqui para condicional. Ele tem uma estrutura básica que vai nos permitir trabalhar com ele. A gente vai falar aqui sobre o principal condicional do C e do C++, embora tenha outros, não sei se chega a ser mais do que dois, mas que é o if. If é condição e o bloco de código. Essa é a anatomia básica de um condicional. E a anatomia completa de um condicional é basicamente essa. Se condição for verdadeira,
vai rodar isso aqui. Se for falsa, será isso aqui, então. Antes de eu botar códigos aqui dentro, botar algo funcional de prático, é importante prestar atenção nessa condição, nessa estrutura, porque aqui ele diz, se a condição aqui for verdadeira, se for o valor booleano 1, ele vai rodar esse bloco de código. Tá vendo que tem, que sempre que a gente tem um bloco de código, a gente tem entre colchetes ou chaves? Um dos dois. Chaves. Entre chaves. Então, se o que está aqui dentro for verdadeiro, o código vai ler isso aqui. E vai ignorar isso aqui. Mas se for falso, se não for verdadeiro, ele vai ignorar isso aqui e vai ler isso aqui. Aqui a gente já vê, por exemplo, como surge a bifurcação de fato. Como ele está seguindo o caminho e ele vai pensar qual dos dois caminhos vai usar. Isso é extremamente importante, porque às vezes você vai querer que o código vá por um caminho ou por outro para solucionar da melhor forma o problema. Porque entradas podem ser diferentes. Um exemplo prático do WhatsApp, por exemplo, é a depender da mensagem que você clique para abrir, ele vai escolher, ele vai abrir certo grupo de mensagens, certa conversa. E provavelmente é algo parecido com o if else que ele faz para selecionar o que vai mostrar. Para um exemplo prático, a gente vai melhorar um pouco esse nosso exemplo. A gente vai, a partir do que ele responder aqui, sim ou não, a gente vai fazer o código interagir com a pessoa. Então a gente vai botar if mensagem igual a sim. A gente bota std cout. Oh, então você gosta de bolos? Quantos bolos você quer? Eu vou resgatar isso aqui para o código ficar interativo, um pouquinho mais interativo. A gente bota um else. std cout. Então, sem bolos para você, Shell. Então, sem bolos para você. std endline. Deixa eu copiar aqui. Na verdade. Pronto. Aqui a gente melhorou bastante o exemplo da gente. Faltou eu saber o que a pessoa falou, né? É importante. Na verdade, aqui é a resposta. Pronto. O que esse código nos diz? O que esse if nos diz? Qual é o branch que vai entrar aqui? Se o usuário digitar sim, se a resposta do usuário for sim, ele vai entrar toda essa sequência de código aqui. Se for qualquer coisa diferente de sim,
ele vai falar, então sem bolo para você. Por motivos de aqui. CD source. Fique exemplo. Demorando um pouquinho para compilar, pronto. E é isso que a gente vai fazer. Você gosta de bolo? Vamos tentar primeiro uma resposta diferente. Então, sem bolos para você. A gente vê que nada disso aqui aconteceu. Ele simplesmente pulou isso aqui, ignorou. E é isso que o if faz. Ele só entra aqui se isso for verdadeiro. E agora a gente vai ver ele entrando. Você gosta de bolo? Sim. Quantos bolos você quer? 7. Não, 42. E aqui? Aqui ele já entrou nessa linha de código e ignorou completamente essa. Porque como foi verdadeiro, isso aqui é ignorado. Essa é a grande mágica do if else. Porque cria bifurcações, permite você decidir escolhas de caminho e para onde ir. E é extremamente importante um código sem if else dificilmente vai ser contemplativo. São raras as exceções que não precisem. É importante que vocês entendam. Antes da gente ir para os exemplos, por exemplo, que eu quero passar para vocês vocês estão vendo que aqui é uma bifurcação que vai para dois caminhos. E se a gente quisesse ir para 3, 4 caminhos ou mais? Seria possível? Nativamente, de forma que o computador realmente só entende if else. O bloco de código máximo é esse aqui. Mas há um caminho da gente contornar isso, que é conhecido como else if, que consiste em colocar um segundo if entre do else. Que eu vou mostrar a forma grosseira de fazer isso e a forma mais prática, posso dizer. A gente vai botar aqui uma resposta para não. Vamos dar uma resposta diferente se ele for não ou sim. Não. Standard. Out. Out. Então, você não gosta de bolo? De nenhum tipo. A gente bota o computador para perguntar isso, mas a gente não vai botar nenhuma interação que não é necessário para o entendimento. E a gente acrescenta o else desse if, que vai ser a gente tinha antes. Então, aqui a gente tem um if, se não for atendido, ele entra nesse else, e dentro desse else a gente tem um if, que se não for atendido, vai entrar nesse segundo else. Aí que eu vou compilar para a gente ver o exemplo do caso ele responda não. Primeiro eu vou botar um não minúsculo, para vocês verem que ele é extremamente sensível ao que a gente fala. Se a gente errar uma letra, um caracterezinho, o computador já não entende, tá ligado? Ele já pula. Ele vê aqui que como eu botei o não minúsculo, ele foi pro else. Se eu escrever um não literalmente, com um não maiúsculo, ele vai. Então você não gosta de bolo? De nenhum tipo? Essa é a forma de ramificar. A gente pode, tipo, dentro desse if else ir criando vários outros, até ter a quantidade de caminhos que a gente tem. Só que, particularmente, essa é a forma literal que o código interpreta, mas tem uma forma mais prática, que vocês vão ver mais frequentemente, que é mais bonito, que é a gente encurtando um else para else if.
Deixa eu ver. Pronto. É isso. Isso é literalmente o mesmo código anterior, só que a gente encurtou ele em algumas coisas que foi as chaves. A gente aqui tem o else if colados, um sequenciado ao outro. Mas ele é funcionamento mesmo. Por que isso é possível? Porque tanto o if quanto o else interpreta também uma única linha de código. Ao invés de você botar um bloco, você poderia botar só uma linha aqui. Poderia, por exemplo, fazer isso, que é completamente válido. E o computador interpreta um bloco como elemento de uma linha. Por isso que é possível a gente atribuir todo esse if else como sendo uma linha do else. E é mais prático, realmente, você escrever else if do que identado de toda a forma anterior. É mais comum, vocês vão ver dessa forma. E tipo, eu posso botar aqui mais um else if, condicional resposta mais ou menos, ou qualquer outro tipo de resposta, e crescendo sem que eu vá tendo uma cascata de tabs, se eu identar bem. Essa é extremamente importante vocês entenderem isso, aplicarem isso. Reciclando o código do exemplo anterior, se vocês concluíram, se vocês chegaram a fazer tudo, eu vou pedir agora que vocês perguntem ao usuário qual operação ele quer fazer e depois pedir o número e mostrar só a operação que o usuário pediu. É um pouquinho mais complicado. Tipo, basicamente é o resto do tempo que a gente vai ficar aqui para tirar essas dúvidas. Com isso a gente contemplou os principais assuntos de uma linhagem da linha de programação e tal. Tem alguns outros que são bastante úteis, que são importantes vocês pesquisarem e entenderem. Mas com isso aqui vocês já conseguem fazer muita coisa, muitos códigos. E é isso, pessoal, que eu planejei trazer para vocês mesmo. Eu vou deixar esse desafio aí de fazer a calculadora agora, você perguntando ao usuário o quê. Eu vou estar aqui na chamada ajudando quem precisar. Estou aberto a dúvidas de qualquer momento, qualquer tipo relacionado a C++, ao que foi falado, ou a depender de, se não foi falado, a depender do nível, eu vou poder responder também. Então, fiquem à vontade. Felipe, treinamento você fala, tipo, você estudar depois? Bom, se for isso, o Programi. Essa aula de hoje vai estar disponível no YouTube também. Obrigado a todos pela presença aí. Mandem as dúvidas de vocês, o que vocês acharam. Se quiserem avançar mais no assunto, o YouTube do Corrente da União. Se puder mandar o link aí, eu posso pesquisar aqui. Mas vocês são bem-vindos no Programi. A gente tem estudo de C++. A gente tem um grupo de estudo dedicado. Eu não estou achando o canal daqui. Não sei se foi criado ainda. Se eu puder mandar o link. Pronto. Ele vai mandar por e-mail. O Programi vai estar aberto para vocês. A gente tem um estudo. Um estudo um pouco mais avançado de C++. A gente se aprofundar mais. E é isso. Obrigado a todos. Recomendo aí esse grupo de estudo, né? Altos papos, altas trocas de informações e aprendizado. Muito bom. Quem quiser participar, é só demonstrar interesse que a gente manda o link. Mostrando aqui uma coisa
caso queiram entrar em contato comigo para tirar dúvidas, meu Instagram é freedom com X, tá aqui. Vou copiar a mensagem e mandar para vocês. Podem mandar dúvidas à vontade.